irmãos, eu quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos desenvolvendo nos nossos devocionais o tema disciplinas espirituais e nós iniciamos o devocional anterior com a disciplina da meditação. Hoje vamos concluir este assunto e eu quero iniciar destacando a importância de nós chegarmos ao ponto central de compreender que nós precisamos nos preparar para momentos específicos de meditação. Se estivermos constantemente entusiasmados com a atividade frenética, envolvidos com o que nós chamamos de corre-corre do dia a dia, nós não poderemos estar atentos nos instantes do silêncio interior de que tanto necessitamos. Uma mente perseguida e fragmentada por assuntos externos dificilmente estará preparada para a importante disciplina da meditação para as nossas vidas. Nós precisamos do que os pais da igreja chamavam de ócio santo. Isto quer dizer que nós precisamos de um equilíbrio nas nossas vidas, uma capacidade de estar em paz durante as atividades do dia a dia, a capacidade de descansar e separar um tempo para desfrutar da beleza que o Senhor tem para manifestar através dos nossos relacionamentos, através das atividades com as quais nós estamos envolvidos no dia a dia. Por isso é importante que nós procuremos um lugar certo para meditar, um lugar calmo e livre de interrupção. Um lugar onde você não vai estar caindo na armadilha das redes sociais. Um lugar onde você poderá gradativamente aprender a controlar o barulho exterior e também o barulho do seu mundo interior. A postura é muito importante. A nossa postura reflete o nosso estado interior. A maneira como você se comporta, a maneira como o teu corpo se expressa, revela o teu estado interior. Da mesma forma, cultivar certas atitudes quanto à postura nos ajudam a cultivar, a nutrir este exercício de meditação e de adoração ao Senhor. Se interiormente estamos fragmentados com distrações e ansiedade, uma postura de paz e descontração conscientemente escolhida terá a tendência a acalmar o turbilhão que há em nossos corações. A Bíblia contém de tudo quanto à postura, desde a ficar de joelhos prostrado até ficar com as mãos levantadas e a cabeça erguida. Mas para você iniciar o seu tempo na presença do Senhor, meditando, exercitando o seu coração a adorar o Senhor, você precisa, como primeiro passo, cultivar uma imaginação santificada. A imaginação santificada é a porta para a meditação. Você precisa, então, a partir daí, cultivar a serenidade, a calma, tranquilidade, sossego. Nós estamos aqui falando de um tempo claro, puro, calmo, serenidade de tempo, serenidade de local, serenidade de coração.
E isso nos leva ao que nós temos chamado de hora tranquila. Aquele momento sereno em que nós desfrutamos da presença de Deus. É o tempo de ouvir a voz de Deus. É um estilo de vida em que nós estamos exercitando uma vida de obediência ao Senhor por meio da sua palavra. É o tempo em que a palavra e o Espírito vão operar em nossos corações. É o propósito que o Senhor tem de sermos moldados no caráter de Cristo. A nossa atitude, o nosso desejo deve ser o de imitar o Senhor Jesus Cristo. E para imitarmos o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos da obra do Espírito Santo. Nós precisamos estar em sintonia com Ele. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versos 12 a 14. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Note que o mundo é como um lugar deserto. No deserto não há caminho. No deserto há escassez apenas, perigos, não há alimento. E nós, os filhos de Deus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E precisamos alimentar o nosso espírito. E para alimentar o nosso espírito, nós vamos precisar deste ambiente de tranquilidade para nos conectarmos com o Senhor, sermos alimentados com a sua palavra, fortalecidos e preparados para que então, andando no mundo, nós possamos expressar o caráter de Cristo e ser canais da sua graça, da sua vida, na vida de outras pessoas. Como um tabernáculo no deserto, esse momento de tranquilidade vai estar nos permitindo ter uma comunhão viva com Deus. Como a nuvem e a coluna de fogo que foram instrumentos para guiar o povo de Israel no deserto, esse momento de tranquilidade estará nos dando direção e a proteção que o Senhor deseja para as nossas vidas. Como o maná no deserto, este momento de meditação, este momento de estar a sós com Deus, vai nos dar a provisão e o alimento espiritual de que necessitamos. A hora tranquila, este momento a sós com Deus, este momento de meditação, é o tempo em que o Espírito Santo e a palavra vão operar juntos no nosso coração. Agora é muito importante destacar que a meditação da palavra e o estudo bíblico são diferentes. Nós precisamos do estudo bíblico, mas o estudar a Bíblia não é meditar. Eu queria rapidamente apresentar aqui as diferenças entre a meditação e o estudo bíblico. A meditação consiste numa leitura da palavra, reflexão e uma reação. O estudo bíblico, diferente da meditação, consiste numa observação do texto, uma interpretação dele e a sua aplicação na minha vida. Existem diferenças entre
entre a meditação e o estudo bíblico. A meditação é emocional, pessoal, busca a voz de Deus e enfatiza o conhecimento íntimo. Na meditação, eu sou mexido pela palavra de Deus. O estudo bíblico, por outro lado, é racional, é objetivo e busca o conteúdo. Ele enfatiza o conhecimento intelectual, o conhecimento acadêmico. E, diferente da meditação, o estudante da palavra mexe o conteúdo, mexe com a palavra. O estudo bíblico é importante. Como um estudante das Escrituras, nós precisamos dedicar tempo para estudar a palavra. No entanto, se nós nos dedicarmos apenas ao estudo e a não meditar na palavra de Deus, nós corremos o risco de ficarmos presos a um conhecimento meramente acadêmico. E precisamos estar sensíveis à voz de Deus, deixando que a palavra mexa com os nossos corações. A sequência para esse momento de meditação na palavra é o preparo, que consiste num tempo de silêncio, de louvor e de oração na presença do Senhor. Em seguida, a leitura das Escrituras. A meditação propriamente dita, em que você vai ruminar a palavra, e a reação, que consiste em você anotar aquilo que Deus fala ao seu coração, reagir na forma de uma oração de entrega, de dedicação, confissão de pecados e, muito importante, o compartilhar. Não deixe que aquilo que você recebeu de Deus fique só para você. Compartilhe com pessoas com as quais você pode contar numa prestação de contas. Há 3 etapas muito importantes na leitura da Bíblia. A primeira é de ler todo o texto e procurar compreendê-lo. Depois, ler em voz alta. A leitura em voz alta é muito importante. Ela nos ajuda a aprofundar no entendimento daquilo que estamos lendo. E ler palavra por palavra, como se você estivesse mastigando o alimento. Quando você for ler a sua Bíblia, sempre que você pegar na sua Bíblia para meditar na palavra, a sua atitude deve ser de como se você fosse lê-la pela primeira vez. Você deve ler a palavra como se fosse uma carta de amor. A sua postura diante da leitura das Escrituras não deve ser de como se estivesse lendo qualquer tipo de literatura. Não deve ser algo enfadonho, cansativo, mas prazeroso. Você deve ler como se estivesse pesquisando, com o espírito de oração. Uma sugestão que eu dou para vocês nesses momentos de devoção, meditando na palavra, é usar guias devocionais. A nossa igreja, durante um tempo, tem usado o A Sós com Deus, que consiste em textos da palavra em que vocês podem ler e fazer as suas observações. Se for possível, faça um planejamento de leitura mensal, semestral ou anual. Procure entender que Deus tem algo especial a falar ao seu coração. Dedique pelo menos 20 minutos para este tempo na presença do Senhor. Mas eu posso te dizer que quanto maior for a sua sede de Deus, maior será a duração do seu tempo devocional. E para encerrar, eu queria destacar algumas causas de dificuldades para esse momento a sós com o Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, tentam compreender por si só
as Escrituras sem depender do Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo é o nosso perfeito conselheiro, ele é o nosso professor e ele está para nos auxiliar nas nossas necessidades. Um outro problema ou dificuldade é que muitos têm uma vida e ministérios sobrecarregados. Consequentemente, acabam negligenciando as disciplinas espirituais. E há aqueles que têm ideias erradas sobre a meditação, sobre a hora tranquila. Muitos querem interpretar a palavra ao invés de se alimentarem dela. Você deve ser um estudioso da palavra, mas aprenda a ir à palavra para se alimentar. Eu quero encerrar desafiando você a separar um momento a sós com o Senhor. Escolha um texto bíblico com o qual você está se identificando. Leia-o pelo menos 5 vezes e aplique o que você ouviu hoje e assim desfrute da presença do Senhor. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.